teve um grande sonho e teve um processo para que esse sonho se cumprisse. Entrou num processo para que esse sonho se realizasse na vida dele. E hoje Deus quer nos trazer algumas clarezas sobre sonhos, sobre como nós temos sonhado e como nós podemos alcançar esses sonhos, como nós podemos ir atrás o objetivo desse sonho, focar nele e alcançar isso. Eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 37, primeiro livro da Bíblia, bem fácil, capítulo 37, versículo 6. Gênesis capítulo 37, versículo 6 nos diz assim: Gênesis capítulo 37, versículo 6, amém? Ouçam, José falando, ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse-lhe: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amados, aqui há um grande ensinamento. Resumindo um pouco a história de José, é um moço que nasce, é o 11º filho de Jacó, e ele nasce dentro de uma família, e ele era um filho querido, muito estimado, porque se entende, e os estudiosos olham para isso, e entende-se que Jacó, ele amava muito a Rebeca, tanto é que quando Labão fez uma aliança ou uma negociação com ele, falou assim: olha, trabalha 7 anos que eu te dou a minha filha Rebeca como uma esposa tua. E ele trabalhou 7 anos. Quando foi para receber a Rebeca, deram Lídia para ele. E aí quando deram a Lídia para ele, ele ficou meio desiludido. Ele falou, Labão falou: então trabalha mais 7 anos, aí eu te dou ela. E ele trabalhou mais 7 anos. Então havia uma paixão muito forte de Jacó por aquela mulher. E só que essa mulher, ela era estéril. Ela ficou um bom tempo sem gerar um filho. E quando o primeiro filho, quando ela consegue gerar, ela gera a vida de José. E aí então se tornou um filho amado, estimado por Jacó, que foi muito bem cuidado. Jacó deu alguns presentes que favoreciam José em relação aos seus irmãos, com uma túnica, alguns dizem que é colorida, outros dizem que era comprida. Então há uma discussão aí que, amém. Mas esse moço, ele tem um sonho no decorrer da sua vida. Com seus 17 anos, ele tem esse sonho que nós acabamos de ler. Ele tem esse sonho que nós começamos a ver aqui, que os feixes de trigo que representavam os seus irmãos se dobravam diante dele. Depois o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam também diante dele. E ele começou a ficar meio uma coisa estranha. Tem algum projeto aqui. Seus irmãos criaram um ciúme muito grande. E aí começou uma história de traição. Venderam a José até ele parar no Egito. Estou sintetizando aqui para que alguns que não conhecem a história entendam
o que Deus quer nos ministrar essa noite. E até que José chega no Egito, passa todas as dificuldades que ele passou, e ele consegue chegar ao governo. E depois ali na frente nós vamos ver como ele chegou nesse governo. Mas uma coisa, com essa história, com a vida de José, ou com esse relato que a Bíblia nos dá, alguns pontos nos levam a refletir ou a entender algumas coisas necessárias para que nós possamos sonhar. Em primeiro lugar, meu irmão, você tem que sonhar, você tem que ter um sonho, mas esse sonho tem que ser teu. O grande problema do ser humano, ou o grande problema até da própria igreja, é que muitas das vezes nós sonhamos, ou achamos que estamos sonhando, mas nós estamos tendo um sentimento de querer ter a mesma coisa que o outro tem, e aquele não é o meu sonho, e aquele não é aquilo que eu quero realmente, e sempre vivemos frustrados. Sabe por quê? Porque quando nós alcançamos, ou quando muitas das vezes não conseguimos alcançar, porque aquele sonho não é o seu. Eric, voltando ao Eric lá das Olimpíadas de 2000, ele não sonhou o sonho dos outros. Talvez muitos que estavam ao redor dele falando de medalha, falando de bater recordes, fazer a história de uma outra maneira, mas aquele moço tinha muito focado e centrado no que ele precisava. Qual era o sonho dele? Meu irmão, você já parou para entender realmente qual é o teu sonho? Ou você tem olhado para tudo que é lado e achado, não, esse é meu sonho, isso eu quero, aquilo foi bom para aquele, então eu quero aquilo também, isso eu acho que é legal, ter uma família assim, eu acho que é essa família que eu quero, é o padrão de família que eu quero para a minha vida, é o sonho que eu tenho para a minha família. Meu irmão, Deus quer colocar no teu coração, Deus quer que você comece a desenvolver na tua vida realmente um verdadeiro sonho para a tua vida. Não é um sonho que o Ricardo tem, não é um sonho que a sociedade, nos seus grandes marketings de propaganda, tentam induzir o ser humano a ter. Amado, sonho é algo muito pessoal e necessário na vida. Se você não sonhar, se você não tiver esse sonho no seu coração, você se torna uma pessoa muitas das vezes inútil. É uma pessoa que muitas das vezes não consegue chegar a lugar nenhum. Mas você precisa discernir. E essa é a palavra que hoje Deus começa a trazer para a minha vida e para a tua vida. Ter sonhos por ter, o mundo está cheio. Ter sonhos por ter, o mundo busca isso, e muitas das vezes busca os métodos que eles acham corretos para conseguir aquele sonho, passando por cima de pessoas, destruindo outras coisas, destruindo vidas. Mas a igreja vai ser levantada, tem que se levantar como uma igreja que entende e que sabe que Deus quer realizar os seus sonhos, e nós não precisamos destruir ninguém. Nós precisamos sonhar, discernir o que é o nosso sonho verdadeiro e focar nisso, meu irmão, e colocar isso em prática, e colocar isso a cada dia mais na sua vida como algo que você pode compartilhar com o teu Deus. Mas eu não sei, Ricardo, estou aqui pela primeira vez, eu não sei muito bem o que é isso. Compartilhar com o teu Deus é você abrir o teu coração, sincero, verdadeiro, e dizer o teu sonho para Ele, e dizer realmente o que você deseja, e dizer que é isso aqui, eu consigo discernir que é isso que eu preciso, é essa motivação que eu preciso para a minha vida. Segundo ponto, entenda que haverá sempre uma oposição. Quando você discernir o sonho, quando você souber entender realmente aquilo que você tem que buscar e focar, e buscar a cada dia, para que se realize, vai haver oposições, meu irmão. Haverão oposições. José sentiu isso dentro da família, e eles falavam assim: lá vem o sonhador, lá vem o moleque, 17 anos, achando que nós vamos se dobrar para um guri desse, para um moleque desse.
Haverão oposições contra o teu sonho sempre, entenda isso. Porque quem não sonha não incomoda, meu irmão. Quem não tem sonho no seu coração, quem não tem um objetivo de chegar, de conquistar, não vai incomodar ninguém. Entenda uma coisa, meu irmão. Muitas das vezes nós vamos ser levados ou tentados a mudar esse sonho. Sabe, Jesus quando ele estipula e começa o seu ministério e com o sonho da cruz, muito focado no sonho da cruz, muito focado em ir até a cruz e cumprir o plano que Deus tinha determinado, ele começou a sofrer um assédio para trocar o sonho. O primeiro assédio aconteceu quando ele está no deserto, no jejum, aquele que ele tem um período de consagração. A Bíblia fala que o diabo chega diante de Jesus, leva ele até uma certa altura do templo, se coloca diante do templo, no lugar todo que estava ali, e ele diz assim: olha, tudo isso, todo o domínio de todas essas coisas foram dadas à minha mão, isso é meu, e só preciso que tu se dobres para mim, me reverencia e eu te devolvo todo esse domínio, eu te dou todo esse domínio. Começou o primeiro assédio de Jesus trocar o sacrifício da cruz por uma oportunidade no meio do caminho de dizer: olha, quem sabe o teu sonho não é tão assim a cruz, quem sabe é fazer um acordo aqui e nós fechamos tudo isso. Mais na frente, quando Jesus estava próximo a ser crucificado, ele tem uma conversa muito séria com os discípulos e ele começa a dizer: eu vou ser crucificado, haverá um momento muito doloroso, muita dor e aflição, mas é um propósito de Deus. E de repente Pedro pega Jesus pelo braço, leva para um cantinho reservado e diz assim: Senhor, isso não vai acontecer, tu não podes fazer isso, nós não vamos deixar. Jesus olha para Pedro e repreende na mesma hora, dizendo: não, o sonho é a cruz, o sonho é a cruz. Troca o teu sonho, não entra em caminhos curtos, não tenta negociar alguma coisa e achar que você vai conseguir os teus sonhos por aqueles meios, talvez até ilícitos. Não, mas é o meu sonho, está ali. Se eu fizer isso, se eu tomar esse passo, hoje eu realizo o meu sonho. Não vale a pena. Entenda isso, meu irmão. Discirna o seu sonho, discirna realmente o que é o sonho para a sua vida, aquilo que vai te motivar a viver, a estar vivo, a estar caminhando cada dia mais, a estar realmente prosseguindo e vencendo e buscando até chegar a hora da realização desse sonho. Discirna, entre nesse discernimento, busque esse discernimento. Entenda que haverão oposições contra o seu sonho, e haverão também situações que vão tentar te tirar desse caminho, tirar desse sonho. Aleluia. Haverá momentos, meu irmão, que só você e Deus vão acreditar nesse sonho. Há momentos que só você e Deus vão acreditar nesse sonho. Pessoas vão achar que não, e você olhando para a vida de José, você olha a situação que ele está. A Bíblia fala que quando José foi ao encontro dos seus irmãos no deserto, os seus irmãos olharam, lá vem o sonhador. E quando José chegou, eles já enciumados, já com um sentimento contrário a José, pegaram José, jogaram dentro de uma cisterna e começaram a debater: matamos ou não matamos? Mata ele hoje ou não? O que nós vamos fazer? E começou uma discussão, o que fazer, até que venderam a José. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: quando José estava dentro daquela cisterna, o sonho ainda estava com José.
quando ele ainda estava ali dentro daquela cisterna, onde muitos podiam achar, acabou o sonho de José. Aqui acaba o sonho desse moleque que acha que vai governar sobre nós. Aqui dentro dessa cisterna acaba, mas não estava acabado, porque dentro de José ainda estava o sonho. Venderam a José para os mercadores chamados escrevi aqui que eu sou muito bom de nome, ismaelitas. Os ismaelitas eram comerciantes de escravos no deserto. Venderam José para esse povo, e José agora está de um moço que era bem conceituado dentro da família pelo seu pai, agora estava no meio de um povo que não conhecia, escravo, servindo, fazendo a vontade desses homens. Mas o sonho de José ainda não estava morto. Ele ainda tinha sonho dentro do seu coração. Chegou no Egito, num povo totalmente estranho. Foi vendido para a casa de Potifar, de um general que era totalmente idólatra, que não reconhecia o nosso Deus. Mas o sonho de José permanecia vivo. Aconteceu um acidente dentro da casa de Potifar. A esposa de Potifar armou uma cilada para José, e José injustamente vai parar dentro de uma prisão. E dentro de uma prisão, o sonho de José ainda estava vivo. E lá dentro daquela prisão, Deus tira José e coloca como governador do Egito, da maior potência da época. A maior potência que existia na época. O Egito se tornou, pelas revelações que José deu ao faraó, das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, ele conseguiu trazer uma direção, e o faraó colocou ele como o segundo maior no reino do Egito. Acima dele só o faraó. Eu quero te dizer, meu irmão, que o sonho seu não morreu. Enquanto há fôlego de vida aí dentro de você, enquanto há um fôlego de vida dentro de você, o sonho não morreu. O sonho só vai terminar e parar quando você partir daqui para a eternidade. Mas enquanto você estiver sentado aí, estiver ainda com esse fôlego de vida, com esse espírito dentro de você, você pode sonhar que sim, Deus quer te fazer reinar sobre os teus sonhos. Porque Ele quer, é o desejo dEle. Ele consumiu, Ele todo o ato na cruz do Calvário. Ele deu tudo o que você precisava. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, e disse: eu justifico você e derramo uma abundante graça para que vocês possam reinar. Oh igreja, quando nós entrarmos nessa dimensão de entendimento, de conhecimento da graça, de um favor tão que não é merecido, mas que foi dado por um sentimento sem um sentimento de colocar condições. Ele amou você, amou como você é. Ele te amou como você é, e Ele quer fazer que os seus sonhos sejam realizados. Ele quer fazer que os seus sonhos sejam realizados. Agora entenda que todo sonho tem um tempo. E quando nós falamos de tempo, já logo na nossa mente vem um sentimento de muito tempo, que vai demorar uma eternidade. Se fala de tempo, a gente já pensa: pronto, acabou, estava tão bom, eu acho que eu ia sair com o sonho por aquela porta, realização do meu sonho. Mas agora ele, como pastor, começou a falar de tempo, pronto, acabou. Irmão, entenda uma coisa: cada sonho tem o seu tempo. Não adianta. Cada sonho tem o seu tempo para se realizar. Se você sonha ser um exemplo, um advogado, você vai ter que cursar a faculdade de Direito, fazer todo o período, terminar e depois ir lá na OAB fazer uma prova. Terminou a prova, foi aprovado, você aí pode abrir o seu escritório de advocacia. Mas houve um tempo. Digo que ele sonhou com 17 anos. Há um tempo da soberania de Deus, e esse tempo não é ruim, meu irmão. Esse tempo só
só precisa ser discernido, entender que Deus está trabalhando com você, que Deus está fazendo alguma coisa a mais na sua vida, para que esse sonho se realize e chegue na sua vida como algo muito bom, como uma bênção ou com um propósito. Segundo ponto que eu vejo, uma segunda ação sobrenatural, podemos dizer assim, que pode acontecer dentro desse tempo do sonho, é a ação do nosso adversário. Daniel, quando foi buscar a direção de Deus e uma resposta de Deus em algumas coisas que eles estavam vivendo, o povo de Israel estava vivendo, ele dobrou o seu joelho e começou a buscar a presença do Senhor. A Bíblia nos fala que no primeiro instante que ele dobrou o seu joelho, o Senhor declarou ou liberou para a vida de Daniel a vitória, a resposta. Só que houve, nas regiões celestiais, houve uma guerra muito forte entre anjos e demônios, entre anjos e potestades. E essa guerra durou 21 dias. 21 dias que Daniel dobrava o seu joelho, buscava a face do Senhor, e a resposta não chegava. Até que Deus liberou um dos, que foi Miguel, liberou um dos anjos lá mais poderoso e conseguiu passar aquele bloqueio. E quando chegou diante de Daniel, ele disse: desde a primeira vez que você se colocou no coração de buscar a face do teu Deus, ele já tinha te respondido. Então entenda, meu irmão, que muitas das vezes vão haver sim algumas situações que o maligno vai lutar contra o teu sonho, vai lutar para que o tempo do teu sonho demore, mas não se entristeça, porque Deus tem olhado para o teu coração, Deus tem olhado para a tua sinceridade, Deus tem olhado para o teu clamor, e sim, a resposta vai chegar, Ele vencerá e trará a vitória para o teu coração. Daniel não ficou na confusão, meu irmão. Daniel não ficou na decepção, na tristeza da demora da resposta. Daniel perseverou e venceu. Quando o anjo chegou e disse: desde o primeiro dia Deus já tinha escutado a tua oração, Deus já tinha ouvido tudo aquilo que você precisava, Daniel. A resposta está aqui. Você compreende isso, meu irmão? Você entende que muitas das vezes vão haver uma ação talvez maligna para que realmente não chegue esse sonho, para que realmente você não tenha não consiga entender esse tempo que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você aprenda e entenda que há um tempo da realização do sonho natural, um tempo da soberania de Deus, que muitas das vezes vai te levar e te conduzir a talvez aguardar um pouco, ou talvez a responder com antecedência ou uma certa urgência o teu sonho. Haverá sim uma ação maligna contra o do nosso adversário, contra a sua vida, para que você desanime no tempo, para que você perca o foco. E Deus hoje nos diz: persevera, aleluia, continua, foca no teu sonho, não deixa a cisterna, não deixa os ismaelitas, não deixa o Egito, não deixa a prisão tirar esse foco, não deixa roubarem os teus sonhos, não pare de sonhar, porque está havendo um determinado tempo para que isso aconteça. Persevere e continue. Irmão, eu me converti, hoje eu tenho 40 anos, eu me converti dos 15 para os 16, a fase da aborrecência, né? Ainda tinha o Tiradentes aqui, o Fazenda, né? Eu conheci o Dente. Então, nesse tempo, quando eu me entreguei para o Senhor e comecei a buscar a face do Senhor, passado alguns anos, eu tinha alguns sonhos que se criaram dentro de mim. E se você me falasse: Ricardo, você já conquistou esses sonhos? Eu vou te dizer, ainda eu estou no tempo do soberano, no tempo da
direção de Deus, esperando. Há momentos que dá vontade de desistir, mas há uma coisa que muda tudo isso. Há algumas coisas que na igreja mudam tudo isso. Primeiro, é uma comunhão com o teu Deus. Segundo, quando você tem uma comunhão com irmãos verdadeiros que fazem o teu sonho novamente aquecer, a voltar a ter vida. E por isso que muitas das vezes o mundo, a sociedade ou o próprio inimigo das nossas almas, ele quer destruir a igreja ou quer colocar um pensamento que não é necessário você buscar Deus dentro de uma igreja. Mentira! Precisamos um dos outros, precisamos ser incentivados, precisamos muitas das vezes ser exortados para novamente voltar ao foco do sonho, para novamente olhar para a direção daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Muitas das vezes estamos perdendo o sonho, deixando ele ficar longe da nossa vida, e quando nós estamos em comunhão, chega um abençoado, uma pessoa ungida de Deus e te dá uma direção e uma palavra para que você volte para o foco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique o teu Deus. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Palavras do grande rei Davi, que soube reinar, que soube esperar o tempo de Deus, que teve o foco do reino na sua vida. Quando foi ungido lá no começo, quando era um simples pastor de ovelha, que Samuel vem e derrama o óleo sobre a sua cabeça, dizendo: tu serás o novo rei de Israel. Esse menino confiou, passou tudo que ele passou, se escondeu em caverna, teve que fugir de um grande exército, foi perseguido por muitas das vezes, até dentro da sua própria família, tentaram tirar o trono dele, mas ele permaneceu focado no sonho, e ele escreve o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, glória a Deus. Oh, igreja, vida de propósito, vida que entende o Deus que serve, vida que entende que os seus sonhos também são importantes para o seu Deus, que o seu Deus está preocupado também com isso. Sabe por quê? Porque em cima dos teus sonhos, Deus criará um propósito para ele. Amém. Seja onde for, seja dentro de um casamento, seja dentro de uma empresa, seja na conquista de algum bem material. Deus, quando o sonho é focado, o sonho realmente é um sonho teu, do teu coração, discernido por você, que é isso que você precisa, não para te satisfazer, porque entenda uma coisa, igreja, a única coisa que nos satisfaz é Cristo, e nada pode tomar o lugar dele, mas nós entendemos que ele nos permite assim conquistar alguns sonhos, conquistar os sonhos que há no nosso coração, para que o propósito dele seja estabelecido. Entenda isso. Pois a água nesses poços, o avô de José, Isaac, ele cavava poços no deserto. Os filisteus vinham e enterravam aqueles poços, mas toda vez que enterravam um, Isaac cavava outro poço e a água brotava. Eu quero te dizer, meu irmão, não importa quantas vezes tentaram enterrar os sonhos da tua vida, Deus sempre vai trazer um renovo, uma água nova, para que esse poço possa ser fértil, para que esse poço possa trazer vida. Não importa quantos sonhos tentaram matar e eliminar da sua vida, Deus vai trazer à existência esse sonho. Creia nisso. Glória a Deus. Para finalizar, uma palavra ou uma frase que eu li, até foi a Carol que mandou, e diz assim: o alvo é morrer cheios de memória e não de sonhos. O teu alvo, meu irmão, é ir para a eternidade cheios de memórias, não guardando sonhos, achando que nunca vão ser realizados. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Deus hoje quer destravar alguns sonhos que
que na região celestiais estão presos. Deus quer romper algumas barreiras que talvez estão bloqueando algumas coisas para que você conquiste alguns sonhos. Essa é a noite de o esforço no sonho certo, na direção correta. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, Deus não te trouxe aqui em vão. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito para realizar dentro desse sonho que é no teu coração. Glorificado nos sonhos dos teus filhos, que realizações aqui possam realmente ser concretizadas, que teus filhos saiam daqui, Senhor, com um coração firme, com um coração, com um propósito e uma certeza dos seus sonhos, que tu estás sim com eles, para que isso seja realizado, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é contra a tua palavra, toda ação, Senhor, contrária, caia por terra. Renova, Senhor, o espírito, renova, Senhor, o físico, Senhor, renova a alma dos teus filhos, para que essa noite seja uma noite, Senhor, onde a tua palavra encontre um coração fértil. Assim, em nome do Senhor Jesus, nós ligamos isso e te damos graças ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está preparado, meu irmão? Glória a Deus. Preparado para desfrutar dos teus sonhos, de entender alguns propósitos de Deus, para que o teu sonho seja realizado? Amados, eu comecei a meditar um pouco e tentar pensar um pouco sobre sonhos, e algo me levou, eu creio que o Espírito Santo me levou, e nós estamos aí à beira de um evento olímpico muito grande, né? As Olimpíadas, um evento esportivo muito grande, que há muitas pessoas com muitos sonhos ali, e sonhos que vão ser decididos em segundos. E engraçado que eu, pensando nisso, eu vi uma reportagem, eu estava almoçando e eu vi uma reportagem sobre alguns momentos marcantes da Olimpíada, e aquilo me chamou a atenção, aquilo me chamou um pouco para parar um pouco e tentar ver a história daquele moço. Na Olimpíada de 2000, que aconteceu lá em Sydney, na Austrália, houve um acontecimento que marcou aquela Olimpíada, e eu vou contar para você. Só que antes de acontecer essa Olimpíada, o COI, que é a coordenação, o Comitê Olímpico Internacional, sondou ou fez algumas propostas a um pequeno país chamado Guiné Equatorial, um país africano que não poderia ser diferente, muito precário, com uma vida social muito precária, limitações em todas as áreas, e até no esporte, e o COI sondou esse país, falando que eles estavam querendo que fosse mandado um representante para as Olimpíadas de 2000, isso em 1999, então eles queriam que fosse mandado um representante para a Olimpíada de 2000 e fosse feito para um evento, para uma disputa de natação, que era, na época, na hora que eles estavam sondando esse pequeno país, era para os 50 metros rasos. Houve um moço, eu escrevi o nome dele aqui, ele chamava-se Eric. Esse moço, o sobrenome dele é Eric Monzambani. Esse moço, quando ele ouviu isso no país dele, que estavam sondando e queriam que alguém representasse na natação a Guiné Equatorial, esse moço se organizou com um grupo de amigos, fez uma fundação, criou uma fundação, colocou essa fundação todos nos padrões do COI e começou a treinar, ou seja, não treinar, começou a aprender a nadar numa piscina de 20 metros. Piscina de 20 metros. E ele começou a aprender e no finalzinho de 99
para 2000, comecinho de 2000, ele aprendeu a nadar. E veio o convite do COI, do Comitê Olímpico Internacional, veio para a Guiné Equatorial dizendo: vocês foram aprovados, nós queremos um representante de vocês, só que nós não há mais vaga para os 50 metros, vai ser para os 100 metros. Nós precisamos que vocês mandem um representante para nadar os 100 metros. Eric ficou meio assustado. Segundo o que ele fala, ele ficou um pouco assustado, mas ele aceitou o desafio e falou: eu vou, estou pronto para representar o meu país. E foi a primeira viagem internacional desse moço, e nessa época ele estava com 22 anos, ele viaja para Sydney, chega em Sydney, começa todas as provas, e acabou de que Eric teve que disputar esses 100 metros com mais 2 competidores que sobraram. E quando eles foram para a piscina para fazer a largada, 2 largadas que foram dadas, os 2 moços que estavam no lado dele queimaram a largada e eles foram eliminados. Então Eric agora tinha que nadar sozinho 100 metros. Então, quando deu a largada novamente, 17 mil pessoas estavam dentro daquele estádio, daquele ginásio, para ver Eric, 50 metros mais ou menos, porque ele treinava numa piscina de 20, então era 40 metros, faltava só 10 para ele ter um preparo melhor. Mas ele chegou nos 50, quando ele virou e vai para completar os 100 metros daquela prova, Eric agora já começa a se debater na piscina para não se afogar e para tentar chegar e finalizar aquela prova. Quando ele chegou no final da prova, que ele bateu e que o tempo parou, ele parou em 1 minuto e 52 segundos e 72 milésimos. Uma prova horrível. 1 minuto e 52. O ganhador dessa prova nas Olimpíadas, ele fez 47 segundos e 84 milésimos. Então, mais da metade Eric nadou para cumprir e conseguir completar aquela prova. Por que eu estou falando da vida desse moço que marcou as Olimpíadas de 2000? Amados, Eric, numa das entrevistas, ele fala assim: eu acho que eu fui bem. Eu acho que eu fui bem porque os outros 2 não conseguiram nem largar. Mas eu acho que eu até fui bem. E o meu objetivo, o meu sonho era estar aqui, nisso aqui, e representar o meu país. Amados, o que Deus quer nos levar essa noite, o que Deus quer fazer que a sua igreja comece a compreender, é que existem sonhos sim para ser realizados, mas Eric não estava interessado em realizar os sonhos dos outros, ou não estava interessado em entender o que os outros queriam. Ele queria o seu sonho, ele tinha um sonho. E talvez, sendo franco, meu irmão, naquela época, para ele, aquilo ali, você pare um pouco, organize algumas coisas. Talvez você sabe tão certo qual o sonho que há no teu coração, qual o sonho que você deseja realizar, mas algumas coisas têm te tirado o foco, assim como Jesus foi tentado tirar o foco da cruz, o sonho da cruz. Hoje Deus tem falado para você e tem colocado no teu coração: volta para o foco, volta para a orientação, volta para a direção do teu sonho. Não pensa que a demora, o tempo que está levando está te trazendo uma tristeza, que você está perdendo a esperança. Deus hoje está dizendo para você, dizendo para a sua igreja, que Ele tem chamado uma igreja para ser cabeça e não cauda. Então sonhe para reinar, então sonhe entendendo que você até pode passar pela cisterna, que você até pode passar pela prisão, que você até pode passar pelo Egito, mas o sonho vai se cumprir.
Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Deixa o Espírito mover o teu coração, deixa o Espírito mover o teu coração. Aleluia. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, matar os seus sonhos. Chega, Pai, chega de sonhos frustrados. Conquista, não desista, pode crer. Os sonhos de Deus faz olha o coração desse teu filho, olha o coração dessa tua filha. não para. Eu queria te perguntar agora, você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não deu oportunidade para que Ele entrasse no teu coração, para que Ele reinasse na tua vida, você que ainda não declarou isso na sua vida, para que Ele entre na tua vida, realmente faça morada, esteja no seu coração. A Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos fala assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Deus hoje quer te levar para a eternidade no teu espírito, meu querido. Deus hoje quer fazer que você venha herdar esse reino, a começar aqui. Então eu quero te convidar, meu irmão, se você hoje quer aceitar esse Jesus, se você hoje sentiu e tem a direção do Espírito de Deus no teu coração, para que você realize os sonhos da sua vida dentro de um propósito de Deus, eu quero te convidar que você venha aqui à frente. Não deixa timidez, não deixa vergonha, não deixe nada de prender aí nesse banco, mas venha à frente com o teu coração aberto, e como diz o apóstolo